Fazer o seguinte, vamos trazer aqui agora a participação de Paulo César de Oliveira para a gente conversar sobre as questões da arbitragem. Temos alguns lances para mostrar para vocês, lances que foram muito reclamados aí nos jogos. Tudo bem, seu PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz. Boa noite para você também, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Mansur, Alex. E uma ótima noite para todo mundo que está acompanhando o Troca de Paz. Vamos começar com o jogo do Bragantino contra o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente... contra o Cruzeiro não, Bragantino contra o Bahia. Vamos então à expulsão do Eduardo, né? Num lance muito feio, PC. No jogo do Vitória contra o Cruzeiro, que acaba na fratura do jogador lateral esquerdo do Vitória. Esse é o lance, ó. E o jogo apitado pelo Alex Stefano, que no primeiro momento aplica o cartão amarelo, mas quando o campo está molhado dessa maneira, o jogador ele precisa ter cuidado na disputa. Obviamente que o Eduardo, né, jamais teria a intenção de lesionar o Jamerson dessa maneira, mas ele assume o risco. Ele dá uma entrada por trás e é uma entrada que tem impacto, acaba caindo sobre a perna do Jamerson e uma entrada, sim, de cartão vermelho pela intensidade da disputa. Porque com o campo molhado, você está naquela intensidade, talvez, de dar um bote. Se você chega no tempo certo e toca na bola, ok. Quando você perde o tempo da bola e entra por trás, o jogador sem a condição de se defender, porque é uma entrada por trás, aí sim merecedora de cartão vermelho. Não teve a atuação do VAR. A gente sempre pede que a decisão do árbitro seja analisada pela ação e nem sempre pela consequência, né? Ele, no primeiro momento, aplica o cartão amarelo, vê a consequência, a gravidade da lesão do Jamerson, nem esperou a atuação do VAR, porque obviamente teria a atuação do VAR, e aí, como o jogo não foi reiniciado, ele pode voltar atrás da sua decisão. Não é o ideal, né? Mas a regra permite que ele possa modificar a sua decisão antes do jogo reiniciar, e aí ele aplica o cartão vermelho, mas assim, uma entrada que a regra não fala de intenção, e fala da forma e a consequência, o risco. É isso que eu ia perguntar. De machucar, o cara não carrega isso. A entrada firme, ele tem um risco disso acontecer, mas ninguém carrega na cabeça que eu vou dar eu acho até que o Eduardo foi uma vítima do campo. Ele tentou acertar a bola, não conseguiu. O Jamerson chegou antes dele. Mas sempre quando eu chego assim, Felipe, eu chego querendo acertar a bola, ele chega atrasado, chutando. Mas sabe que normalmente esse carrinho tem que fazer mais pela frente. A gente acabou até não mostrando a imagem mais próxima, porque ela é meio chocante, né? Então a gente evitou mostrar uma imagem mais em close. Mas ao ver essa imagem, a gente percebe que o Eduardo tenta com o pé direito tocar a bola, não consegue. Só que o pé dele, que está dobrado atrás, acaba pegando o tornozelo do Jamerson, porque ele escorregou demais na água. E o pé de baixo dele, que está dobrado, com o joelho, ele acaba... O Mansur falar, que ele vem direto no corpo. O carrinho mais leal, ele é aquele que você vai ali pela frente. Isso. Ele não vem direto aqui no corpo. Essa questão de vir direto no corpo, lógico, você vai ter um risco maior de errar a bola e você vai vir no corpo dele, porque você está se jogando, o cara não tem como se defender. Então a imprudência do movimento de vir direto no corpo é que acabou causando. Só uma dúvida, que assim, eu acho assim, cada lance que a gente mostra aqui, naturalmente a gente vai ter as nossas opiniões e tal, mas acho que o importante é posicionar quem está em casa sobre uma questão de informação de como as coisas funcionam. A entrada pura e simples, o quanto o árbitro julga a consequência do fato. Por exemplo, a entrada do Eduardo, ela pura e simplesmente já é uma entrada de vermelho, ou é possível que essa é uma entrada de amarelo. Aí ele olha, vê uma perna quebrada e ele reformula a posição. Uma observação, Mansur. Até porque, PC, só desculpa a complementar, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele se refere exatamente a isso. O árbitro, na opinião dele, não deveria ter avaliado a consequência, e sim um lance que foi um lance para ele, né, Leonardo Jardim, um lance de cartão amarelo. É um lance que poderia ficar ali na dúvida entre o amarelo e o vermelho quando você está com um campo seco e você não leva risco para o adversário. Quando o campo está molhado dessa maneira e você se projeta, dificilmente você consegue ter o controle do seu movimento. O campo molhado e ele escorrega, acaba tendo mais impacto ali na entrada no Jamerson. Agora, um ponto que é bom a gente trazer,
que não está na regra. Nós já tivemos debates sobre esse tipo de entrada e tivemos discordância, que faz parte, é natural a nossa discordância, mas eu preciso trazer a maneira como os árbitros são orientados, que foi a expulsão do Marcelo contra o Argentino Júnior. Isso, Libertadores também 23. Não teve intenção Mas nenhuma. aquela, para mim, não deveria ter acontecido. Isso, não teve a intenção nenhuma. Quando ele faz aquele gesto de tentar passar o pé por cima da bola e cai sobre a perna do adversário, existe uma orientação que quando você tem uma lesão com uma gravidade que causa uma comoção muito grande e o jogador, ele, de certa forma, tem um risco ali no movimento que ele faz, a recomendação é de expulsão. Complicado, é duro. Para controle de jogo, é aquilo. O que o futebol espera de um jogador com a perna quebrada? Tem hora que o lance é acidental e pode haver, sim, uma fratura. No jogo do Atlético Mineiro e Internacional, teve um contato do braço do Juninho no rosto do Hulk, absolutamente acidental. Subiu para cabecear, no final do movimento ele atingiu a cabeça do Hulk. Absolutamente acidental. Agora, quando o jogador dá uma entrada sem medir o risco e causa uma lesão no adversário, que causa uma comoção, uma perna quebrada, a orientação para os árbitros é de expulsão. E é o caso de hoje. Quando ele vê a perna do jogador, teve sim uma entrada do adversário. Ele não foi uma lesão ele chegou sozinho, dando cartão amarelo, ele né? virando o pé. Ele dá o cartão amarelo. Quando ele observa ali a imagem, com aquele impacto muito grande, a orientação é para a expulsão. A gente até discorda, porque às vezes não pode ser a consequência sim a entrada, mas há sim um entendimento e essa orientação que os árbitros seguem. Para vocês aqui, melhores momentos, se aqui temos, né? Foram poucos, na verdade, porque a gente estava conversando, o Mansur falou muito bem, inclusive no início do programa, o Mansur nunca falha. Não deveria ter havido o jogo, né? Num país em que o calendário fosse mais ou menos organizado, em que se olhasse as condições do campo com carinho, esse jogo... Defender a integridade do jogador. É isso, esse jogo jamais poderia ter acontecido com o campo nessas condições lamentáveis que estava hoje, né? Uma chuva torrencial. O espetáculo se perde também, né? Não houve espetáculo, exato, né, Mansur? E outra, o torcedor, eu fico pensando muito na vida do torcedor, claro, né? Que com muito sacrifício paga os preços que são cobrados pelos ingressos, né? Muita gente deixa de fazer outras coisas para poder ir ao campo de futebol, assistir a um jogo. Hoje foi o torcedor do Vitória, chegou lá e viu... Pegou chuva. Tomou muita chuva e viu algo que não tem nada a ver com futebol, né? Porque mas você vê que loucura, né? Não sei a meteorologia lá, o que tinha falado. Mas ali o pré-jogo, o campo estava super molhado quando começou. Só que daí tem aquela questão, vai chover de novo ou não vai, né? Se não seguisse chovendo, a tendência era que o campo fosse... Teve um momento que deu uma melhorada, mas logo depois ficou claramente impraticável. Daí caiu água de novo, aí não tem jeito. Não tinha nenhuma condição de se jogar, a bola parava o tempo inteiro. E é chato, até pra todo mundo que tá dentro do campo, jogar esse tipo de jogo é super desconfortável. E é difícil, não dá pra fazer nenhuma avaliação técnica do que era mais adaptação às condições, quem conseguia se adaptar. Chutão, a bola parava na água, quem estivesse mais próximo da poça ficava com ela, né, Alex? A questão era você identificar onde é que estava a parte pior, né, mais judiada do campo, para tentar não se perder, né? É o que mais prejudica é a parte técnica, né? Você vai tentar fazer até de uma tirada de bola, que a gente fala uma parte técnica. A bola vai lá, ela prende na água, ele te gera já um pré, né, de a bola chegar em você, que você não sabe o que do Caio Jorge, né, foi o que mais perto aconteceu, além da bola na trave, a bola trisca a trave. E fora que esse tipo de jogo, ele dá uma machucada muito grande no campo, né? Então, para um jogo que não vai deixar depois, consequências, né? Se tivesse jogo em seguida... É verdade, agora tem a parada. Atrapalharia. Primeiro tempo até achei que o Cruzeiro se adaptou melhor. Foi melhor um pouco. Né? Conseguiu ter um pouco mais de volume, jogar a bola na área, ganhava rebote, ganhava duelo. E o segundo tempo o Vitória tem um pouco mais de presença. Mas assim, sob o ponto de vista tático, de avaliação técnica, é quase impossível tratar esse jogo como um jogo comum, né? O jogo estava tão difícil que até o Leonardo Jardim resolveu abrir mão de dois jogadores que ele tinha, dois talvez dos melhores jogadores do time na questão técnica, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, saíram muito cedo. O Matheus também, ele tomou aquela pancada também, e ficou nas costas, né, uma joelhada. Pegou no lugar certo ou errado, né? A gente fala. O Caio Jorge, eu acho que saiu alegando também incômodo, né? Tomara que não seja nada. Começa a travar. Caio Jorge está no intervalo, né? No intervalo. E você vê, o Matheus, ele estava conseguindo encontrar alguns espaços, né? O jogador diferente, ele acaba lidando, mas ele acabou preservando, porque não que você joga por uma bola, mas você toma todo o cuidado do mundo sem a bola. O que acontecer com ela depois é uma consequência positiva ou não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui agora a participação de Paulo César de Oliveira,
para a gente conversar sobre as questões da arbitragem. Temos alguns lances para mostrar para vocês, lances que foram muito reclamados aí nos jogos. Tudo bem, seu PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz. Boa noite para você também, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Mansur, Alex. E uma ótima noite para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passe. Vamos começar com o jogo do Bragantino contra o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente... contra o Cruzeiro, não. Bragantino contra o Bahia. Vamos então à expulsão do Eduardo, né? Num lance muito feio, PC. No jogo do Vitória contra o Cruzeiro, que acaba na fratura do jogador lateral esquerdo do Vitória. Esse é o lance, ó. E o jogo apitado pelo Alex Stefano, que no primeiro momento aplica o cartão amarelo, mas quando o campo está molhado dessa maneira, o jogador ele precisa ter cuidado na disputa. Obviamente que o Eduardo, né, jamais teria a intenção de lesionar o Jamerson dessa maneira, mas ele assume o risco. Ele dá uma entrada por trás e é uma entrada que tem impacto, acaba caindo sobre a perna do Jamerson e uma entrada, sim, de cartão vermelho pela intensidade da disputa. Porque com o campo molhado, você tá naquela intensidade, talvez, de dar um bote. Se você chega no tempo certo e toca na bola, ok. Quando você perde o tempo da bola e entra por trás, o jogador sem a condição de se defender, porque é uma entrada por trás, aí sim merecedora de cartão vermelho. Não teve a atuação do VAR. A gente sempre pede que a decisão do árbitro seja analisada pela ação e nem sempre pela consequência, né? Ele, no primeiro momento, aplica o cartão amarelo, vê a consequência, a gravidade da lesão do Jamerson, nem esperou a atuação do VAR, porque obviamente teria a atuação do VAR, e aí, como o jogo não foi reiniciado, ele pode voltar atrás da sua decisão. Não é o ideal, né? Mas a regra permite que ele possa modificar a sua decisão antes do jogo reiniciar, e aí ele aplica o cartão vermelho, mas assim, uma entrada que a regra não fala de intenção, e fala da forma e a consequência, o risco. É isso que eu ia perguntar. De machucar, o cara não carrega isso. A entrada firme, ele tem um risco disso acontecer, mas ninguém carrega na cabeça que eu vou dar eu acho até que o Eduardo foi uma vítima do campo. Ele tentou acertar a bola, não conseguiu. O Jamerson chegou antes dele. Mas sempre quando eu chego assim, Felipe, eu chego querendo acertar a bola, ele chega atrasado, chutando. Não, mas sabe que normalmente esse carrinho tem que fazer mais pela frente. A gente acabou até não mostrando a imagem mais próxima, porque ela é meio chocante, né? Então a gente evitou mostrar uma imagem mais em close. Mas ao ver essa imagem, a gente percebe que o Eduardo tenta com o pé direito tocar a bola, não consegue. Só que o pé dele, que está dobrado atrás, acaba pegando o tornozelo do Jamerson, porque ele escorregou demais na água. E o pé de baixo dele, que está dobrado, com o joelho, ele acaba... O Mansur falar, que ele vem direto no corpo. O carrinho mais leal, ele é aquele que você vai ali pela frente. Isso. Ele não vem direto aqui no corpo. Essa questão de vir direto no corpo, lógico, você vai ter um risco maior de errar a bola e você vai vir no corpo dele, porque você está se jogando, o cara não tem como se defender. Então a imprudência do movimento de vir direto no corpo é que acabou causando. Só uma dúvida, que assim, eu acho assim, cada lance que a gente mostra aqui, naturalmente a gente vai ter as nossas opiniões e tal, mas acho que o importante é posicionar quem está em casa sobre uma questão de informação de como as coisas funcionam. A entrada pura e simples, o quanto o árbitro julga a consequência do fato. Por exemplo, a entrada do Eduardo, ela pura e simplesmente já é uma entrada de vermelho, ou é possível que ele, essa é uma entrada de amarelo. Aí ele olha, vê uma perna quebrada e ele reformula a posição. Uma observação, Mansur. Até porque, PC, só desculpa a complementar, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele se refere exatamente a isso. O árbitro, na opinião dele, não deveria ter avaliado a consequência, sim um lance que foi um lance para ele, né, Leonardo Jardim, um lance de cartão amarelo. É um lance que poderia ficar ali na dúvida entre o amarelo e o vermelho quando você está com um campo seco e você não leva risco para o adversário. Quando o campo está molhado dessa maneira e você se projeta, dificilmente você consegue ter o controle do seu movimento. O campo molhado e ele escorrega, acaba tendo mais impacto ali na entrada no Jamerson. Agora um ponto que
é bom a gente trazer, que não está na regra. Nós já tivemos debates sobre esse tipo de entrada e tivemos discordância, que faz parte, é natural a nossa discordância, mas eu preciso trazer a maneira como os árbitros são orientados, que foi a expulsão do Marcelo contra o Argentino Júnior. Isso, Libertadores também 23. Não teve intenção Mas nenhuma. aquela, para mim, não deveria ter acontecido. Isso, não teve a intenção nenhuma quando ele faz aquele gesto de tentar passar o pé por cima da bola e cai sobre a perna do adversário. Existe uma orientação que quando você tem uma lesão, uma gravidade que causa uma comoção muito grande e o jogador, ele, de certa forma, tem um risco ali no movimento que ele faz, a recomendação é de expulsão. Complicado, é duro. Para controle de jogo, é aquilo. O que o futebol espera de um jogador com a perna quebrada? Tem hora que o lance é acidental e pode haver, sim, uma fratura. No jogo do Atlético Mineiro e Internacional, teve um contato do braço do Juninho no rosto do Hulk, absolutamente acidental. Subiu para cabecear, no final do movimento ele atingiu a cabeça do Hulk. Absolutamente acidental. Agora, quando o jogador dá uma entrada sem medir o risco e causa uma lesão no adversário, que causa uma comoção, uma perna quebrada, a orientação para os árbitros é de expulsão. E é o caso de hoje. Quando ele vê a perna do jogador, teve sim uma entrada do adversário. Ele não foi uma lesão ele chegou sozinho, dando cartão amarelo, ele né? virando o pé. Ele dá o cartão amarelo. Quando ele observa ali a imagem, com aquele impacto muito grande, a orientação é para expulsão. A gente até discorda, porque às vezes não pode ser a consequência sim a entrada, mas há sim um entendimento e essa orientação que os árbitros seguem. Para vocês aqui, melhores momentos, se aqui temos, né? Foram poucos, na verdade. Porque a gente estava conversando, o Mansur falou muito bem, inclusive no início do programa, o Mansur nunca falha. Não deveria ter havido o jogo, né? Num país em que o calendário fosse mais ou menos organizado, em que se olhasse as condições do campo com carinho, esse jogo... Defender a integridade do jogador. É isso, esse jogo jamais poderia ter acontecido com o campo nessas condições lamentáveis que estava hoje, né? Uma chuva torrencial. O espetáculo se perde também, né? Não houve espetáculo, Exato. né, Mansur? E outra, o torcedor, eu fico pensando muito na vida do torcedor, Claro, né? Que com muito importante. sacrifício paga os preços que são cobrados pelos ingressos, né? Muita gente deixa de fazer outras coisas para poder ir ao campo de futebol, assistir a um jogo. Hoje foi o torcedor do Vitória, chegou lá e viu... Pegou chuva. Tomou muita chuva e viu algo que não tem nada a ver com futebol, né? Porque mas foi... Você vê que loucura, né? Não sei a meteorologia lá, o que tinha falado. Mas ali o pré-jogo, o campo estava super molhado quando começou. Só que daí tem aquela questão, vai chover de novo ou não vai, né? Se não seguisse chovendo, a tendência era que o campo fosse... Teve um momento que deu uma melhorada, mas logo depois ficou claramente daí impraticável. caiu água de novo, aí não tem jeito. Não tinha nenhuma condição de se jogar, a bola parava o tempo inteiro. E é chato, até pra todo mundo que tá dentro do campo, jogar esse tipo de jogo é super desconfortável. E é difícil, não dá pra fazer nenhuma avaliação técnica do que era foi mais o jogo. adaptação às condições, quem conseguia chutão, se adaptar. Chutão, a bola parava na água, quem tivesse mais próximo da poça ficava com ela, né, Alex? A questão era você identificar onde é que estava a parte pior, né, mais judiada do campo, para tentar não se perder, né? É o que mais prejudica é a parte técnica, né? Você vai tentar fazer até de uma tirada de bola, que a gente fala uma parte técnica. A bola vai lá, ela prende na água, ele te gera já um pré, né, de a bola chegar em você, que você não sabe o que Caio Jorge, né, foi o que mais perto aconteceu, além da bola na trave, a bola trisca a trave. E fora que esse tipo de jogo, ele dá uma machucada muito grande no campo, né? Então, para um jogo que não vai ter deixar depois. consequências, né? Se tivesse jogo em seguida... É verdade, agora tem a parada. Atrapalharia. Primeiro tempo até achei que o Cruzeiro se adaptou melhor. Melhor um pouco. Né? Conseguiu ter um pouco mais de volume, jogar a bola na área, ganhava rebote, ganhava duelo. E o segundo tempo o Vitória tem um pouco mais de presença. Mas assim, sob o ponto de vista tático, de avaliação técnica, é quase impossível tratar esse jogo como um jogo comum, né? O jogo estava tão difícil que até o Leonardo Jardim resolveu abrir mão de dois jogadores que ele tinha, dois talvez dos melhores jogadores do time na questão técnica, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, saíram muito cedo. O Matheus também ele tomou aquela pancada também, e ficou nas costas, né, uma joelhada. Pegou no lugar certo ou errado, né? A gente fala. O Caio Jorge, acho que saiu alegando também incômodo, né? Tomara que não seja nada. Começa a travar. O Jorge está no intervalo, né? No intervalo. E você vê, o Matheus, ele estava conseguindo encontrar alguns espaços, né? O jogador diferente, ele acaba lidando, mas ele acabou preservando, porque não que você joga por uma bola, mas você toma todo o cuidado do mundo sem a bola. O que acontecer com ela depois é uma consequência positiva ou não, né?